E aí, meus queridos, beleza? Seja muito bem-vindo de novo ao meu canal. E hoje estamos aqui em mais um Chá das 5. Hoje eu tô aqui com a presença ilustríssima do meu irmão, não só na fé, mas ele é meu irmão de sangue. E, como se não bastasse, o Gabriel é o nome dele. Ele é formado em teologia. Ele é um pastor, né? Eu tenho mais um irmão também que também é pastor. E hoje a gente vai bater um papo falando sobre o amor, tá? E hoje eu pedi para ele trazer o assunto, porque ele manja muito mais e a gente vai destrinchar esse assunto aqui. Então cai para dentro comigo, antes de qualquer coisa já vai deixando o seu like, tá bom? Se inscreve se você não for inscrito e depois do decorrer da filmagem eu peço para que você deixe um comentário também pra gente, beleza? Então eu deixo para você começar, Gabriel. Pode se apresentar, fica à vontade. Legal, muito obrigado pelo convite. Eu quero me apresentar então. O Nanga já disse, né? Meu nome é Gabriel. E eu gostaria hoje, pessoal, rapidamente aí trazer para vocês uma reflexão e levantar algumas palavras para a gente fazer uma reflexão mais profunda dentro do tema do amor. E o texto que eu escolhi está lá em 1 Coríntios 13, versículos 4 a versículo 7. Você pode ler esse texto e ele vai falar sobre o amor. Ele vai fazer com certeza o contraste entre o amor que a gente aprende com Cristo, né, na Bíblia, e alguns outros conceitos mais amplos de amor que a gente aprende lá em Platão, por exemplo, e em Aristóteles, que aí os caras fazem lá as suas definições, as suas conclusões depois de muito pensar. Mas por fim, por que eu acho que é interessante não apenas falar sobre o assunto do amor, mas levantar algumas lebres aí? Porque hoje em dia a sociedade é relativista, então você acredita no que você quiser e perdeu-se a noção desse direito de privacidade. A privacidade é aquilo que você vive na sua intimidade, na sua casa. Uma pessoa, por exemplo, só citando um exemplo, se você, por exemplo, vende drogas na sua casa, isso você não está fazendo com sua privacidade. Isso transcende a sua privacidade, porque envolve uma parte da sociedade, né? É diferente de alguma coisa que você faz no íntimo da sua casa. O amor é a mesma coisa e as nossas opiniões são a mesma coisa. A gente tem que entrar em alguns acordos de vez em quando para tentar entender. E o amor, em 1 Coríntios 13, 4 a 7, vai existir ali uma descrição do que o amor é, do que ele não é, e do que ele produz e do que ele não produz. E eu gostaria de pegar simplesmente naquele momento que o texto diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aí você fala, caramba, quer dizer, ele coloca duas palavras ali fazendo um conceito de contrariedade, de contradição uma com a outra, primeiro a injustiça e depois a verdade. Você fala, como é que ele vai fazer relação entre uma e outra, sendo que as duas parecem não ter nexo, né? Parece não ter ligação. É diferente de falar assim, eu não gosto de pizza de marguerita, mas gosto de pizza de calabresa. Seria dizer que o amor não gosta da injustiça, mas gosta da verdade. Isso se chama paralelismo antitético, quando você pega duas palavras ou conceitos que parecem desconexos, mas aí quando você faz uma contradição entre uma e outra, você vai gerar a partir do que você está fazendo ali uma conexão. Então quando diz que não se alegra, o amor verdadeiro não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, está querendo provavelmente dizer que o amor se alegra com a justiça, mas com uma justiça que provém da verdade. Aí faz a gente questionar o seguinte, por exemplo, será que é correto, se eu achar ali na sociedade algum problema, alguma situação, fazer justiça com as minhas próprias mãos? Eu creio que não. Não. Por quê? Porque essa justiça, mesmo que para mim pareça justiça, não provém da verdade. Essa justiça não vem da verdade. Então, então junta 4 palavras aí, né? O amor,
a alegria, que o amor se alegra ou não se alegra, a justiça e a verdade. E veja como é interessante, se você for para um outro texto que diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, a palavra justiça de novo se encontram, a alegria também se encontra e a paz, quer dizer, você não consegue entender sem a realidade desse conceito, sem entender que uma coisa é produto da outra. O amor se alegra com uma justiça que provém da verdade. E a alegria do amor provém dessa justiça também. E aí fecha-se um ciclo ali, né? Uma justiça que provém da verdade, uma verdade que produz justiça, e tudo isso produz alegria pra gente. Isso é amor. Hoje é fácil, né? Por exemplo, o que a gente ouve alguém falando: ah, mas você tem que deixar isso acontecer porque isso é amor. Você tem que entender, né? Você tem que respeitar porque isso é amor. Isso é um conceito perdido de amor, um conceito muito particular muitas vezes, mas não é o amor que produz justiça, não é o amor que busca a verdade, e não é um amor que produz verdadeira alegria, tanto para a sociedade quanto para aquele que ama. E olha que eu vou falar uma coisa, o amor que a gente aprende em Cristo, que é um amor que custa caro para quem ama. É diferente do amor de Platão, por exemplo, que é algo que você busca para te satisfazer. Ou em Aristóteles, por exemplo, que você busca para se satisfazer, e quando você encontra aquilo, você se alegra com aquilo que você tem. O amor de Cristo não. O amor de Cristo é você amando qualquer pessoa, em qualquer circunstância, e isso muitas vezes vai gerar um ônus para você. Sim. Vai custar para você. Eu acho muito interessante que um dia eu estava conversando com um amigo nosso, o Roberto. Ele falou assim: sabe quem é Deus? Eu falei: puxa vida, né? Tem Deus é o criador do universo. Foi a resposta que eu dei. Ele é o criador de tudo, de todas as coisas. Ele é o dominador, ele é o que gerencia tudo isso aqui, né? Ele falou: não, Deus é amor. Mas a Bíblia, ela fala assim, que Deus é tantas coisas. Ele é amor, Deus é justiça, Ele é o Deus da guerra, Ele é o leão da tribo de Judá. Então, entre tantas coisas, eu lembro dessa pequena palavrinha: Deus é amor. E como você disse, o amor, ele se alegra com justiça, ele se alegra... E tem muitas coisas que o amor, ele não se alegra. Por quê? Justamente porque o amor, ele está vinculado ao nome de Deus. Então, essa vinculação com o nome de Deus, ela deixa bem claro que se você é uma pessoa que faz justiça com as próprias mãos, se você é uma pessoa que tenta resolver as coisas e não deixa o amor dominar, para você deixar as coisas acontecerem, fluírem, quer dizer o quê? Que você é uma pessoa que está distante de Deus. Sim, né? Isso mesmo. Outra coisa que eu acho interessante. O texto diz que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ensoberbece, não se orgulha, não se conduz por uma maneira inconveniente. Aí depois diz que ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A gente aprende desde cedo que o amor é algo inerente do ser humano. E né? Assim como todos os sentimentos, afetos e emoções. Mas esse texto mostra pra gente que, na verdade, o amor aqui no texto se apresenta como uma entidade própria em si mesma, externa do ser humano, que você escolhe ter em você se você quiser. No caso de Jesus, ele diria: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E vou parar por aqui já, né? Negue-se a si mesmo, quer dizer, você tem que abrir mão do seu modo de ver, de enxergar, seu modo de julgar as pessoas, abrir mão aí do que outras pessoas, até outros pensamentos e crenças vão dizer, abrir mão, cessar os seus desejos, abrir mão de tudo aquilo que você considera, você já tem por certo, para quê? Para encontrar o objeto de amor daquilo que é o amor, que é externo a si mesmo. Aí você vê, por exemplo, que dizer que, né, parece que é chovendo molhado, mas não é. O amor não se alegra com a injustiça,
mas se alegra com a verdade. Uhum. Olha como é interessante levantar algumas lebres para você pensar em algumas palavras. Por exemplo, amor, alegria, justiça, verdade, paz, que está no texto em Romanos, justiça, paz e alegria, o reino de Deus. O que é a verdade? Existem várias respostas para essa pergunta. Uhum. As atuais são as mais perigosas, mas na Bíblia existem pelo menos duas verdades. Os preceitos de Deus são a verdade, ou seja, a lei, Uhum. a ordenança de Deus é a verdade, ela é verdadeira e justa e correta e não tem falha, mas no Novo Testamento a gente vê Jesus como um não apenas guardador, mas um cumpridor dos preceitos de Deus. Ele olha para os que estão ouvindo ele falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quer dizer, eu sou a verdade. Ele diz que ele é a verdade. Então, quando você busca ter um amor que é uma entidade externa a você, você está simplesmente nem mais nem menos do que buscar imitar o amor que não é seu. Uhum. Porque a gente não tem um amor perfeito bem desenvolvido. Então você busca imitar o amor que não é seu. No caso do cristão, o amor de Cristo, né? Ser um cristão não é uma coisa que acontece naturalmente, né? Você imitar Cristo. Vem lá um cara, um barbeiro no trânsito e fecha você, o que você fala? Né? Jesus te ama! Não, não é isso que você fala. A gente passa nervoso e passa do limite. Sim, passa do limite. Acaba deixando o amor de fora. A gente não deixa a justiça de Deus trabalhar, né? Isso, mas aí quando você procura viver uma experiência, e veja que o amor não começa por amar a si mesmo, apesar de envolver isso, né? Porque no Antigo Testamento a gente tem também a ideia assim: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Uhum. Em Jesus a gente tem uma outra orientação. Ele diz: amem ao seu próximo assim como eu vos amei. E como Jesus nos amou? Ele deu a própria vida em nosso favor. Uhum. Então o que ele ensina? Ele diz: ame ao seu próximo, se preciso, mais do que a si mesmo. E aí ele resume ali as leis e a lei e os profetas com uma pequena frase que parece frase de Facebook, mas é bem interessante. Ele diz o seguinte: o que é o resumo de toda a lei? O que é o resumo de todo o conhecimento, de toda a sabedoria? Faça para os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. E isso é conhecido como regra de ouro do cristianismo. Resumindo, né? Regra de ouro do cristianismo. Mas não é só do cristianismo, né? Vamos dizer assim, como porta de fé, como porta de entrada para pensamento. Uhum. Porque eu não sei, né? Às vezes o nosso público é majoritariamente cristão, público do seu... Não são. Não são? Não. Então, a ideia é justamente essa, é ter um papo aberto para qualquer pessoa entender que o amor, em primeiro lugar, o amor não é algo que você vai conseguir por si mesmo desenvolver e fazê-lo crescer dentro de você. É algo que vem de fora, vem de Deus. É isso aí. Talvez o mundo esteja na forma como está hoje em dia, justamente por falta dele, do amor. Da forma como a sociedade está hoje em dia, talvez pela falta do amor, talvez não. É isso, pela falta do amor em si, não do amor que a gente conhece ultimamente, né? Esse amor que você tem um pelo outro enquanto ele tem algo para te oferecer. Depois que não tem mais, você perdeu. Não é esse amor. Uhum. O amor seria aquele amor que vem de Deus, né? Que é o que ama a justiça, o que ama a santidade, a retidão. É isso aí. É isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Espero que tenha sido um tema não apenas esclarecedor, mas que tenha levantado alguns pontos de interrogação, aí, algumas dúvidas na sua cabeça. Eu acho que as dúvidas são mais relevantes, mais importantes muitas vezes do que respostas fechadas. Se você for entrar no Facebook hoje, você não somente vai se sentir tentado mas você vai encontrar muitas pessoas que estão comprometidas em dar respostas para demandas e questões de outras pessoas.
Hoje somos um mundo que tem respostas fáceis, mas o amor não é um caminho fácil, não é um caminho de resultados fáceis também. O amor é um caminho que precisa ser trilhado realmente com todo o seu esforço, com todo o seu entendimento, com toda a sua maneira de pensar, com toda a sua lucidez. É um caminho de renúncia também. Sim, é um caminho de renúncia. É um caminho que você procura entregar a sua vida pelos que estão perto de você e para os que serão seus próximos ainda, que são as futuras gerações. As pessoas mais relevantes foram assim. Então, gente, fica aí a dica. Se isso ainda não está claro na sua mente, no seu pensamento, no seu coração, busque compreensões, busque lampejos de lucidez para você ter uma experiência com esse amor. É isso aí. Só isso. Eu agradeço que você ficou até o fim, assistiu. Se você tiver alguma dúvida, manda nos comentários e daí a gente faz a parte 2. A gente grava a parte 2. Isso já aconteceu, Gabriel, em vários temas lá do meu canal, que a gente faz e fecha e quem tá gravando aqui acredita que fechou o assunto. Só que lá do outro lado do computador, do celular, do tablet, tem uma pessoa que não fechou o assunto. Porque tem alguma coisa, vamos supor, do tema do amor, alguma coisa que pra ela não ficou fechado. Poxa, eu fui uma pessoa abusada, eu fui uma pessoa assim, mal amada, então a pessoa fica com alguma dúvida. Então se você é essa pessoa, desse outro lado aí, que tem alguma dúvida, marca nos comentários que a gente grava a parte 2, tá bom? Respondendo a sua pergunta e melhorando, porque daí a gente consegue passar algo com mais consistência e você consegue aprender e desenvolver mais coisas a favor de você mesmo. É isso aí, Beco. É isso aí, eu tenho certeza que o tema do amor, a gente só passou a mão na superfície de um mar muito profundo. Então com certeza a gente pode desenvolver mais isso. Abraço. Grande abraço, fiquem com Deus.